Olá pessoal, eu sou João Matias, escritor e professor vinculado ao Departamento de Educação da Universidade Estadual da Paraíba, em seu Campus 3, na cidade de Guarabira. Estou aqui a pedido do Centro Cultural Banco do Nordeste para realizar uma apresentação sobre a trajetória intelectual do paraibano Celso Furtado. Antes, destaco que o Centro Cultural Banco do Nordeste é um dos mais importantes órgãos culturais do estado da Paraíba e do Brasil, local para onde fui muitas vezes, participando de palestras, debates e lançamentos de livros, sendo, portanto, um lugar em que muito me agrada estar, não só pelos amigos, mas também pelo público, um público sempre muito atento e interessado pelos debates. Antes, também, eu queria expor que a minha leitura da vida e obra do Celso Furtado é uma leitura guiada por afetos e por escolhas. Essa leitura não visa de nenhum modo a esgotar aspectos da vida de Celso Furtado, nem muito menos a esgotar uma abordagem sobre sua vasta e multifacetada obra. Como muitos sabem, Celso Furtado foi um dos mais importantes economistas e pensadores brasileiros do século XX. Qualquer esforço de comprimir sua obra será em vão, uma vez que Celso Furtado não apenas se dedicou à economia, como também suas contribuições intelectuais abarcam as áreas da história, sociologia, ciência política e até mesmo a cultura brasileira e a interpretação do Brasil. Por ser minha área de estudos, é justamente nesta última em que vou me demorar. Para além da minha experiência acadêmica com a obra de Celso Furtado, também publiquei no ano de 2016 um livro sobre a trajetória dele, desta feita voltada para o público infanto-juvenil. Me refiro ao livro Celso Furtado em Quadrinhos, que é esse que aqui se encontra, que foi publicado pela editora Patmos, e cujo convite para escrever o roteiro desta obra partiu do amigo e editor Carlos Roberto de Oliveira. 2 anos depois, uma vez esgotadas as vendas deste livro, tivemos a segunda edição do Celso Furtado em Quadrinhos, desta feita com uma nova desenhista, como vocês podem ver. Para construir esse roteiro, me utilizei de uma longa entrevista com a Rosa Freire da Aguiar, companheira e viúva do Celso Furtado, além de atual presidente do Centro Internacional Celso Furtado. Então, tendo toda essa experiência ulterior com o Celso Furtado, vamos a ele. Infância de Celso Furtado. Em 26 de julho de 1920, nasceu Celso Furtado na cidade de Pombal, sertão paraibano, o segundo dos 6 filhos de Maurício de Medeiros Furtado, um jovem advogado, e Maria Alice Monteiro, filho de proprietário de terras. Pombal era uma pequena cidade que percorria um imaginário pleno das coisas da região. Refletia a região nordeste do Brasil, com seu sol e sua gente simpática. E Celso, por sua vez, era um menino tímido, reservado, um menino que brincava de bola como todos os meninos de sua época. Mas esse menino tímido, reservado, também prestava atenção aos livros que completavam a biblioteca da casa, livros que desde cedo despertaram a curiosidade do jovem Celso Furtado. E assim Celso Furtado fez-se um leitor de livros de literatura e história que eram encontrados na biblioteca de seu pai. A natureza em Pombal tinha vida própria, e ora quando a seca não o castigava, era a chuva que vinha impiedosa. E era essa natureza que revelava ao jovem Celso Furtado a realidade dos solos pobres, das enchentes e das pessoas que não tinham onde morar. Ou seja, desde cedo, segundo relatos biográficos, Celso Furtado cria uma sensibilidade própria para a questão da pobreza e da privação de recursos por parte dos mais necessitados. E talvez mais do que isso, gente. Ele pensa na ausência do governo e na situação de pobreza que era percebida na Pombal de 1920. Então ele percebia, como falei, que havia muitas pessoas pobres e sem teto. E ele queria fazer algo para mudar a vida delas. Mas não era só a pobreza que assustava a família de Celso Furtado. Vale a pena ressaltar. O pai de Celso Furtado, Maurício Furtado, mobilizou recursos para sair de Pombal quando foi noticiado que o cangaço se aproximava da região. E aqui começa a trajetória de Celso Furtado na cidade de João Pessoa. Ida para João Pessoa.
A família se muda de Pombal para a capital da Paraíba. Com a mudança, a biblioteca do pai é montada na nova morada da família. Nesta nova casa, Celso era especialmente entusiasmado com os livros, e eles passaram a ser parte importante do dia dele. Mas, em 1930, também acontece um fato curioso. Exatamente no dia 26 de julho, aniversário de Celso Furtado, o presidente João Pessoa é assassinado na Confeitaria Glória, no Recife. A comoção, claro, é imensa. A população chora, comovida, e mesmo procissões com velas e devotos são feitas à luz do dia. Celso Furtado, com 10 anos, notou essa comoção quando acompanhava uma das empregadas de sua casa em uma procissão. Na procissão se tinha velas, fotos de João Pessoa e figuras de santos. O interessante é que no texto As Aventuras de um Economista Brasileiro, Celso Furtado narra esse episódio como tendo sido um fator que o inspirou a refletir sobre como a presença e a importância desses líderes políticos em uma região em que os mais pobres são dependentes de suas benesses, tornam essas pessoas ainda mais dependentes. E ele não via isso com bons olhos. Por exemplo, Celso Furtado também chega a refletir sobre a figura política e religiosa do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará. E assim chegaria à conclusão de que essa dependência é algo que torna a percepção da pobreza como sendo algo refém das benesses pessoais desses políticos, e não necessariamente como um problema estrutural e social a ser enfrentado. Mas esse episódio da morte de João Pessoa não traz apenas a memória de como a pobreza era tratada pelo Estado, traz também a memória de que por muitos anos Celso Furtado ficaria sem comemorar seu aniversário, uma vez que a casa onde eles moravam era geminada com outras, e por isso a comemoração não podia ocorrer, vamos dizer assim, com a morte de João Pessoa. As pessoas por muitos anos ainda ficariam tristes pela morte desse líder político, e com o tempo, já estudando no Liceu Paraibano, Celso não apenas passa a estudar, mas também a lecionar como professor endossado pelo Liceu Paraibano, no quintal da própria casa. Ele percebia que tinha muitas crianças sem saber ler e escrever, e montou uma escolinha no quintal da própria casa para lecionar essas pessoas. Ou seja, a sensibilidade social com os mais desvalidos sempre levou Celso Furtado a se dedicar a eles da maneira como pôde, algo que, como iremos perceber, motivou sua produção intelectual sobre o Nordeste, as secas e as agruras vivenciadas pelo nosso povo. O curso preparatório no Recife e o Rio de Janeiro. Celso Furtado, ainda jovem, é levado pelo pai para fazer os estudos preparatórios, chamado pré-jurídico, no Recife. Nos corredores do ginásio pernambucano, Celso tem conversas com colegas sobre as coisas do seu tempo. Em carta que escreveu à mãe, conta de sua experiência apresentando o primeiro trabalho em sala de aula. Lendo essas cartas em voz alta, os pais percebem que o jovem Celso Furtado já trazia dentro de si o gosto pelo estudo e pelas questões internacionais. Passado um ano, ele faz as malas de retorno à Paraíba em 1939. De volta à Paraíba, Celso presta o serviço militar aos 19 anos de idade e, ao mesmo tempo, trabalha como revisor e repórter no jornal A União. Não demora e Celso Furtado embarca para o Rio de Janeiro, com o objetivo de fazer o exame de admissão na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. No Rio de Janeiro, Celso segue para morar em uma pensão na rua Correia Dutra, na qual vive um de seus colegas, o Edésio Rangel de Farias, do Liceu Paraibano. Já em 16 de março de 1940, Celso descobre que está na lista dos aprovados para a Faculdade Nacional de Direito, ou seja, ele havia ido para o Rio de Janeiro para prestar esse concurso preparatório, para a entrada na Faculdade Nacional de Direito, e ele descobre em 1940 que ele passou. Uma vez no Rio de Janeiro, Celso também começa a trabalhar de dia e estudar de noite. De dia, como jornalista na Revista da Semana, mas também trabalha como revisor
e redator no Correio da Manhã. A paixão pelos livros somente aumenta. Em 1943, ele é aprovado no concurso para o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Nessa época, Celso também se forma bacharel em Direito, passando a se interessar pela administração e pela organização de uma instituição pública, como era o DASP. Ele passa a estudar livros sobre o tema e a função pública. O mundo, porém, vivia uma guerra. Em 1944, Celso faz o curso preparatório de oficiais para embarcar como segundo-tenente na Força Expedicionária Brasileira. A Segunda Guerra Mundial, o retorno e a formação. Celso Furtado foi convocado para a Itália e em fevereiro de 1945, Celso embarca a bordo do navio General Mix junto com o 5º contingente da FEB, rumo à Itália, com 6.000 soldados. A experiência veio com a oportunidade de muitos aprendizados. Celso era um dos soldados mais destacados, aprendeu até mecânica de automóveis e de caminhões. Em combate, Celso Furtado inclusive chegou a levar um tiro no peito, do qual sobreviveu. Mas quando pôde, também fez longos passeios por Florença, na Itália, por Paris, na França, cidade pela qual ele sempre revelou uma paixão sincera, e foi nessa oportunidade que Celso Furtado também deparou com a estrutura econômica e social dos países devastados pela guerra. E foi justamente nesses momentos que vieram novas inspirações para que ele pudesse refletir sobre essas disparidades econômicas e sociais. Passado algum tempo, há o retorno ao Brasil. E Celso, com outros 1.800 combatentes, é recebido com um jantar em Lisboa, além de desfiles por avenidas do Rio de Janeiro. É nesse retorno que Celso volta à Paraíba e faz uma longa viagem de autodescoberta, viajando pelo sertão da Paraíba, a paisagem, as pessoas e a vida do Nordeste vagam as memórias e os sentimentos e lhe ajudam a tomar uma importante decisão. Seria neste momento que Celso Furtado chegaria para o pai dele e diria que não iria ser advogado, e sim economista. Então, tendo tomado a decisão de ser economista, Celso retoma os planos de estudar no exterior. Ele estuda alemão e passa a ler muito sociologia, filosofia e economia. Então ele pega um navio Desirade, que leva 23 dias até o Havre, na França. Na sua mala de viagem, Celso já traz consigo uma carta de recomendação, uma carta de Jacques Villard, seu professor de conversação na Aliança Francesa, endereçada ao Monsieur Seydoux, diretor do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Assim, ele inicia seus estudos no exterior e se dedica arduamente às disciplinas de História, Economia e Política. Mais tarde, por uma equivalência de títulos, ele entra para o doutorado da Faculdade de Direito e Ciências Econômicas de Paris. Em um só ano, ele consegue o que outros levam 2 ou 3 anos, isto é, concluir a sua tese de doutorado. Nesse ínterim, Celso se encanta com o ambiente intelectual de Paris. Época intelectualmente rica na vida dele, por ali ele encontrou o escritor brasileiro Jorge Amado e o escritor argentino Ernesto Sábato. Sempre muito interessado nas questões políticas de cada país, Celso ainda passa 40 dias na Europa Central, analisando tudo que mais o interessava, e que envolvia a história e a política desses lugares. Era aí que se formava definitivamente o economista Celso Furtado. O economista Celso Furtado. Ao sair do navio, de volta ao Brasil, Celso traz na sua bagagem a sua tese de doutorado, cerca de 400 livros e a certeza de trabalhar movido pelo sentimento de um Brasil mais justo. Como doutor em economia, Celso passa a fazer parte do grupo de economistas da Fundação Getúlio Vargas, trabalhando na revista Conjuntura Econômica. Tendo trabalhado outras vezes, no decorrer da vida, em funções públicas e organizativas, ele é chamado para trabalhar na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, um órgão responsável
por analisar as disparidades econômicas e sociais no mundo, entre os países chamados de primeiro mundo e os países de chamado terceiro mundo. Lugar em que o Celso desenvolve diversas amizades e põe em prática seus primeiros trabalhos. E assim ele será encarregado de missões, principalmente pelos países da América Latina, como a Argentina, o Peru e a Costa Rica. Mas, no imaginário de Celso Furtado, ainda vaga a ideia de um Nordeste da sua infância, pobre de recursos, abandonado pelo governo, enquanto outras regiões eram beneficiadas com a indústria e a presença do governo. Após anos de intenso trabalho intelectual, entre livros, missões e conversas com amigos e colegas, o Nordeste sofre uma das piores secas do século, em fins dos anos de 1950. Tanto é que o presidente Juscelino Kubitschek envia um encarregado para solicitar a Celso Furtado que participe de um grupo de trabalho que aponte soluções para os problemas do Nordeste. O nome desse grupo de trabalho é o GTDE, certo? Ele integra, então, a equipe que passa a estudar a história, a política e a economia do Nordeste, passando por vários cargos e missões. Por esta época, ele já havia publicado livros sobre a economia brasileira. Tanto que ele retorna novamente ao exterior para concluir um pós-doutorado pela Universidade de Cambridge, e é nesta ocasião em que ele escreve e publica o seu livro mais importante, O Formação Econômica do Brasil. Já em seu escritório, uma nova mensagem do presidente lhe é recebida, ou seja, o presidente quer que o Celso Furtado apresente um projeto para o Nordeste. Então o Celso responde que esse projeto já existe em seus pensamentos e ele o apresentará em breve. Segundo a entrevista que obtive com a viúva do Celso Furtado, a Rosa Freire da Aguiar, disse que o Celso Furtado teve apenas 10 minutos para apresentar o projeto que daria início à construção da SUDENE, ou pelo menos da ideia da SUDENE. Então, por idealização de Celso Furtado, em 1959, o Congresso aprova a lei que cria um órgão responsável pelo problema do Nordeste, uma instituição voltada para a região Nordeste e que pudesse dar a ela aquilo que precisava para ser mais humana e justa. E assim cria-se a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, sediada no Recife. E Celso Furtado, que idealizou sua criação, é nomeado seu primeiro chefe, ou como se diz na época, superintendente. A SUDENE tem plenos poderes para agir na região. Celso Furtado, por sua vez, tem a função de um ministro, trabalhando em conjunto com o presidente para resolver os problemas que eram ocasionados pela seca, pela pobreza e pela falta de investimento. Um dos desafios do Celso Furtado foi de mudar, por exemplo, a vida na região do Vale do São Francisco, localizado entre as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, no Pernambuco. Assim, ele chamou técnicos de Israel, especialistas na irrigação de regiões áridas, desérticas, portanto, para elaborar um projeto para a região. Como os vinhos e as uvas que brotariam no Vale do São Francisco, o projeto foi adiante. A região cresceu e frutificou, mudando a vida das pessoas na região. Hoje, o Vale do São Francisco é um rico produtor de vinhos e de uvas, graças a esse trabalho da SUDENE, sob a superintendência do economista Celso Furtado. Mas Celso Furtado também antevê outro projeto de igual importância. E este diz respeito, por exemplo, àquilo que mais sentiu falta na Paraíba de sua infância, o valor da educação na vida das pessoas. Lembrem que Celso Furtado, inclusive, chegou a ser professor. Quando era aluno no Liceu Paraibano, ele pediu permissão ao Liceu Paraibano para, endossado como professor, ensinar crianças a ler e a escrever. Então, à frente da SUDENE, Celso Furtado empreendeu projetos para educar as pessoas. Naquela época, ainda muitas crianças, jovens e adultos eram analfabetos ou não tinham formação para o trabalho. Celso Furtado, então, trabalha no desenvolvimento de cursos para, principalmente, formar técnicos para o trabalho em indústrias e empresas. A educação passa a ser, portanto, uma das prioridades
durante a presença dele na Sudene, mas nem tudo são flores. O golpe militar e o exílio. Em 1964, Celso Furtado é surpreendido com um golpe militar, que o caçou, fazendo morar no exterior, mudar-se para o exterior. Com tristeza, ele arruma seus projetos no escritório e faz suas malas para o exílio no Chile. Celso, que já tinha passado pelo governo militar de Getúlio Vargas, agora sofre com a violência de um golpe militar. De alguma maneira, a violência e o poder desses militares, como Celso registra em seus diários, lembra o autoritarismo dos homens, dos coronéis, no sertão da Paraíba. Foi por essa época que 3 das melhores universidades do mundo o convidam para lecionar. A Universidade de Yale, Harvard e Columbia, todas nos Estados Unidos. Notícia que Celso recebe por cartas que lhe eram enviadas pelas mais diversas universidades. Celso Furtado, então, viaja pelo mundo, atuando como um pesquisador respeitado e professor requisitado em grandes universidades. A publicação dos seus livros continua. São livros que falam sobre o desenvolvimento e a economia dos países da América Latina. O exílio, portanto, é uma fase de larga produção acadêmica na vida dele. Em 1965, ele assume a vaga de professor na faculdade que o formou, isto é, na Universidade de Paris. Assim, nomeado por decreto presidencial do general Charles de Gaulle, Celso passa a ser o primeiro estrangeiro nomeado para uma universidade francesa, e assim será professor em Sorbonne por 20 anos. Ele também, nessa época, se torna professor visitante de universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra, levando a América Latina e o Brasil como seu principal interesse de estudo. O retorno ao Brasil. Casado com a jornalista Rosa Freire da Aguiar, Celso Furtado retorna ao Brasil com a anistia, em 1988. Celso se reinsere na vida política do país e assume o cargo de ministro da Cultura no governo do presidente José Sarney. Neste retorno, ele participa de diversos seminários, grupos de trabalho e missões pelo Brasil e pelo mundo. Reconhecido no mundo inteiro, Celso é convidado para fazer parte de missões de várias organizações, como a ONU e a Unesco. Ao mesmo tempo, seminários em Paris, Belo Horizonte, Recife, João Pessoa e São Paulo são organizados para discutir sua obra. Em 1997, Celso também entra para a Academia Brasileira de Letras, recebendo o Fardão dos Imortais. Ele assume a cadeira que pertenceu outrora a outro pensador brasileiro, o antropólogo Darcy Ribeiro. Com mais de 30 livros escritos e mais de 1 milhão de livros vendidos em todo o mundo, traduzido em diversos idiomas, os livros do Celso Furtado desta fase priorizam a sua vida e experiência. Então, ao final da vida, em seu texto Aventuras de um Economista Brasileiro, Celso relata que se pergunta se o seu desejo insaciável de conhecer a realidade do Brasil não seria também um desejo de conhecer a si mesmo, conhecer o Nordeste brasileiro, revendo a sua simpatia profunda por esse mundo que conheceu em sua infância e adolescência, e assim, vivendo entre os livros, desde cedo brotou nele o desejo de compreender o seu próprio país e fazer algo pelo seu povo. Em 2004, Celso Furtado falece aos 84 anos em sua casa, vítima de parada cardíaca. O presidente Lula, à época, decretou um luto oficial de 3 dias. Bom, essa foi a apresentação sobre a trajetória intelectual do economista Celso Furtado. Espero que vocês tenham gostado. Ademais, não me aprofundei nos aspectos teóricos da obra do Celso Furtado, uma vez que me foquei mais numa apresentação de sua trajetória de vida, uma vez que as obras do Celso Furtado não se encerram apenas em sua contribuição bibliográfica, mas também em sua contribuição à frente da Sudene e à frente dos debates importantíssimos travados
sobre as assimetrias econômicas e sociais no mundo, no Brasil e no Nordeste, à sua época. Então, agradeço a todos pela oportunidade de aqui estar e até a próxima.